Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nesse dia tão especial, dia de ceia, onde nós vamos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança, memória da cruz. Essa noite nós queremos colocar o nosso coração, nós colocamos a nossa vida como um altar na Tua presença. Sabemos, ó Deus, que a nossa adoração, o nosso louvor, ele já subiu até a Tua presença. Nós cremos que Tu tens se agradado da Tua igreja reunida. Nós cremos num povo, Pai, com o coração desejoso essa noite. Por isso revela a Tua palavra, Deus. Até agora foi tudo para Ti, Senhor. Agora é de Ti para nós, a Tua palavra. Revela no nosso coração, traga um entendimento, Deus. Clamamos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aplauda mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, amada igreja. Aleluia. Queridos, abra a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios 6, a partir do versículo 9. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9. Como é bom adorar o Senhor, né, queridos? Que bênção. Aleluia. Todos acharam, amados? Celular é fácil, né? 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, olha a palavra de Deus para a igreja. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Até aí, queridos. Amém, amados? Queridos, todos os domingos quase nós começamos nosso culto, a nossa palavra, dizendo: olha, nós estamos rumo aos céus. Nós estamos seguindo rumo à Nova Jerusalém. Amém? Você já consegue pensar nisso? Você já vem na igreja pensando nisso? Você como crente, como servo do Senhor, você pensa nos céus, querido? Como seria? Um dia, muitos anos atrás, um rapaz entrou na nossa igreja e eu pregava sobre isso. E com aquela empolgação toda, né? Eu disse: olha, as ruas vão ser de ouro. E ele veio indignado no final do culto. Falou: pastor, que história é essa de rua de ouro? Eu falei: não sei, querido, está na Bíblia. Não, o que rua vai ser de ouro? Eu falei: querido, a hora que chegar no céu, se você chegar, aí você fala com o homem lá, cara. Não, eu não acredito nisso. Eu falei: amém, amados, amém. Tanto é que ele saiu depois. Amados, nós estamos nesse caminho, né? Mas a nossa visão, ela é muito limitada nessa subida. Nós somos muito limitados nisso. Às vezes até momentaneamente na igreja pensamos nos céus, na vida eterna,
mas aí o mundo tira toda a nossa atenção e nós não pensamos assim, com tanta certeza nos céus e nem com tanta frequência. Ainda mais em tempos onde tem tantos ministérios pregando a palavra de tantas maneiras, né? E que bom que tem, eu creio que é bom, porque a palavra está chegando em toda criatura. E eu creio também que está próximo a vinda do Senhor por conta disso. Amém? Queridos, quando a gente fala assim, está próximo a vinda do Senhor, você tem que dar um pulo na tua cadeira. A menos que você não queira. Não, pastor, vamos esperar passar a eleição. Não, podia vir antes. Mas evitaria aí um transtorno. Muitos ministérios, muitas. O microfone está meio esquisito, eu estou achando. Está meio voz de lata aqui, se eu não me engano. Como eu disse, que bom que o evangelho está sendo pregado. A vinda do Senhor, ela é iminente. Uma pena, amados. Uma pena que, infelizmente, em alguns ministérios, aqui não, nós não tivemos nenhum caso. Mas há muitas pessoas descontentes em determinado ministério, se levanta, leva um grupo da igreja, forma um outro ministério em rebeldia. Isso acontece muito. Guia Lopes tem. Fulano era de tal igreja, se levantou contra o pastor por A, por B motivos. E aí junta mais um grupo de rebelde e abre uma igreja. Aí eles entram lá, começam um ministério com a vida toda arrebentada, sem um arrependimento sincero. Queridos, errados todos nós já fomos um dia e somos. O problema é a falta de arrependimento. Tratamos uma vez, eu e a pastora, uma senhora, que tinha cometido vários adultérios. E nós tentando explicar a gravidade disso e orar com ela. Ela disse, não, pastora, eu não tenho arrependimento de nenhum. Eu tinha que fazer, eu fiz o que tinha que fazer. Falei, meu Deus do céu. Erramos. Temos problemas. Mas o arrependimento precisa. Quem lembra de Davi, querido? Há poucos dias, usamos Davi em alguns pontos da sua vida. Davi fez coisas terríveis, coisas que eu e você talvez não fizemos, mas o arrependimento dele era sincero. E essas pessoas começam um novo ministério. E aí outros rebeldes vê uma porta nova se abrir, com a vida totalmente arrebentada, também não há arrependimento, e vão para lá e estão aí. Há muitas igrejas assim. Infelizmente. Aí, em nome do crescimento, chega uma pessoa lá com problemas terríveis, sem conserto, sem arrependimento nenhum, e começam aquela igreja. Há muitas por aí. Pensando nisso, querido, pensando na minha vida como pastor, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer ainda, eu lembrei dessa lista seleta da Bíblia. E eu creio que o Espírito Santo me fez lembrar dela, porque meu coração estava incomodado com isso. Incomodado com algumas coisas que como pastor nós vemos, nós sentimos, nós vivenciamos. Queridos, eu prefiro que abra uma igreja em cada esquina dessa cidade, sempre falo isso. O problema é como estão sendo abertas, como as pessoas estão sendo tratadas e como eles estão tratando a vida delas. Lembrei dessa lista, querido. Creio que o Espírito Santo me trouxe à mente. E eu creio, amados, do fundo do meu coração, que de tempos em tempos nós precisamos olhar para essa lista. Será que meu nome não está incluso aí? Será que eu comecei tão bem a minha caminhada, agora meu nome não está no meio dessa lista? Nós falamos domingo passado com relação à modernidade, as coisas que vêm evoluindo, queridos. A igreja precisa evoluir também. Mas nós
servimos um Deus santo. Algumas coisas não dá, amados. Felizmente nós temos visto em outros ministérios, às vezes na nossa, erros dos mais variados. E o problema, amado, não é errar, nós erramos. Nós erramos, por isso a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e nós temos a oportunidade de estar diante de Deus, pedindo perdão, começando de novo, um arrependimento sincero. O problema é que as pessoas erram e vão para a igreja e está tudo bem. Não está tudo bem. Quando há o erro, querido, nós precisamos falar, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu conheço a palavra de Deus, eu sei aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. O Espírito Santo tem revelado ele no meu coração, ele tem trazido a minha memória. Nós, às vezes, sabendo que não podemos fazer determinadas coisas, fazemos. E aí, lá domingo, nós estamos na igreja. Que bom que está na igreja. Eu ainda prefiro o errado na igreja do que abandonando a igreja. Mas eu creio que Deus nos trouxe essa palavra hoje. Essa palavra é uma palavra para a igreja. Para mim e para você, querido. E aí, olhando para a minha vida, percebendo algo, querido, talvez eu sempre dou aquele exemplo de, eu quero ir para Campo Grande, mas eu estou indo em direção de Porto Murtinho. Talvez com toda a sua caminhada, todos esses anos, essa noite, talvez seja uma noite de conversão, querido, na sua vida. Talvez essa noite é uma noite que Deus, como o Luiz disse aqui na abertura, fique atento. Estou na igreja, estou buscando, quero conserto, quero viver o sobrenatural de Deus. Muitas pessoas querem viver. Ele disse, olha, olhei para a palavra, eu nunca tinha visto. Quero ter uma experiência sobrenatural com Deus, eu quero falar com Deus e ver as coisas acontecerem. Sim, acontecem. Mas se você está na lista, é um texto sem graça para pastor pregar. Seria mais legal eu montar aqui um texto bem motivacional, bem legal. Mas eu prego aquilo que o Senhor põe no meu coração, querido. Um dia um irmão disse para mim, pastor, fala aquilo que o senhor tem que falar. Eu falei, irmão, só confirmou, porque quando tem que falar, eu falo. Só confirmou. E nós precisamos olhar para nós. Eu quero que você olhe para você essa noite. Talvez a noite de dar meia volta, querido. Meia volta na tua caminhada de fé. Talvez essa noite você, com toda boa intenção, quer ir para Campo Grande. Essa noite é noite de você pegar a primeira rotatória. Talvez o culto de hoje é uma rotatória na sua vida. Para entrar nos trilhos, querido. Talvez você não sonha tanto assim com os céus, porque você sabe que você não está indo para ele. Ah, pastor, vamos deixar para a hora que chegar a hora. A hora que chegar a hora é tarde. Se eu for pensar no céu, na hora talvez seja tarde. Talvez não dá tempo. Paulo fala para a igreja de Corinto, nós sabemos disso. E nós estamos vendo que a listinha, querido, é uma listinha bem atual, de 2000 anos atrás, aproximadamente. E eu sempre creio que aquilo que está na Bíblia não está por acaso. A palavra, ela se revela nos dias de hoje. Essa palavra é uma palavra atualizada para nós. Ela é para mim e para você. E Paulo fala para uma igreja que se achava superior. E os judeus, querido, eles se achavam, porque eles eram o povo escolhido. Afinal de contas, saíram do Egito, o mar se abriu, o maná caiu do céu. Os nossos antepassados, eles se orgulhavam daquilo.
Tem que esquecer, querido, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu tenho que olhar para frente. O mar já se abriu para mim, eu tenho que esquecer isso. Eu tenho que viver experiências novas, eu preciso viver coisas novas diante de Deus. Aquilo que passou, passou, foi bênção. O dia que eu desci as águas, querido, eu lembro até hoje. O dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu fui a primeira noite na igreja, eu sempre testemunho, mas passou. Eu quero viver coisas novas. Eu quero ter experiências novas. Mas para isso, e Paulo então diz para essa igreja, que se achava um pouco, se achavam, mas estavam atolados na promiscuidade. Olha a listinha que ele diz. Atolados, às vezes, querido, pelo caminhar nosso, pelo envolvimento que eu tenho em algum ministério da igreja, eu também me acho um pouco. Talvez por eu já conhecer o caminho, por eu não ter dificuldade, por eu conhecer a Bíblia, eu me acho um pouco. E às vezes estamos atolados em alguma área da nossa vida. Muitas coisas acontecem. Queridos, eu quero que nessa noite você olhe para você, amado. É noite de ceia. É noite de colocar o nosso coração aqui no altar. É noite de conversão. É noite de arrependimento sincero. Eu já ouvi da boca de muita gente que se diz crente: não, eu não tenho nada para consertar. Não, minha vida, eu sou um cara direito, eu não preciso, né? A ceia eu faço porque é legal. Quero discorrer alguns pontos nesse texto com você essa noite. Sempre olhando para nós, pessoas falhas, fracas, observando um pouco a minha evolução. Eu disse domingo passado que tecnologia avança, enfim, todas as coisas precisam avançar. E nós, querido, como povo de Deus, nós precisamos crescer, evoluir na fé. Como eu disse, viver sempre do milagre passado, das coisas que aconteceram, ou viver do milagre. Tem gente que ama olhar videozinho daqueles pregadores famosos, contando historinhas bonitas. A gente se emociona e chora vendo aqueles vídeos. Queridão, você está vivendo do milagre dos outros. Nossa, podia acontecer isso comigo? Pode acontecer. Mas é claro que pode acontecer. Aliás, precisa acontecer. Se você está ligado à videira, amado, você vai dar frutos. Em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão enfermos. Se pegarem algum escorpião, beber alguma coisa mortífera, não fará mal. Pastor, eu estou derrotado. Separei uns pontos aqui para compartilhar com você, querido. Nós como igreja precisamos avançar. O primeiro deles: preciso observar se eu não sou injusto. Olha lá o versículo 9: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Amados, a injustiça, ela abrange um nível muito maior. Quando Jesus esteve na terra, ele não só confirmou os mandamentos e a lei, como ele ampliou elas. Porque como eu sei, querido, que é certo ou errado se não tem a lei? Como eu sei os meus limites no trânsito se não existe a lei de trânsito? Como eu sei os meus limites na sociedade se não tem o Código Civil? Como eu sei o que é errado, o que é certo se não tem a lei na Bíblia? Às vezes eu sou o injusto. A injustiça está por todos os lados, querido. Como eu disse, olha para você essa noite. Peça para o Espírito Santo revelar no teu coração: Senhor, onde que eu estou sendo injusto?
Às vezes você é injusto com você mesmo, querido. Como pastor, como líder, nós precisamos, como mãe de família, como pai de família, como filho, como funcionário, como patrão, enfim, amados, olha para a sua vida. Que área você está sendo injusto? Queridos, eu creio como igreja, pois isso aqui é uma palavra para a igreja, a maior injustiça que nós fizemos, ou que nós fazemos, querido, é a não obrigação que eu tenho com as coisas de Deus. Temos uma igreja de uma visão maravilhosa, onde cada um pode fazer alguma coisa, e às vezes nós nos acomodamos. O Senhor chama um povo para quê, amado? Para amar os próximos, para você passar aquilo que você vive, aquilo que você recebeu absolutamente de graça, você vai dar de graça. Mas aí nós vamos viver a nossa vidinha. Eu acho que é uma injustiça. Você não está nem aí para a vida dos outros. Amados, isso aqui deveria ser a sala das crianças. É uma injustiça eu erguer meus pés na minha casa, no meu sofazão. Afinal de contas, fui eu que comprei. É uma injustiça fazer corpo mole, querido. E quem faz corpo mole e quem não mexe o doce, sempre tem um motivo. Cris, eu falo isso porque isso falou muito comigo. Às vezes somos injustos e tudo aquilo que nós recebemos. Os apóstolos, após o chamado deles, amados, eles largaram absolutamente tudo. Tudo. Você pode viver a sua vida, você tem teu trabalho, você tem a tua casa, você tem tudo. A igreja primitiva, eles começaram a vender os bens, levavam até os pés dos apóstolos, e eles começaram a tratar os pobres, um trabalho social imenso. Tanto é que a igreja de Jerusalém cresceu de forma espantosa. Nós crescemos em Guilherme, crescemos. Veio a visão, nos ensinou a trabalhar, mas de repente, sorte que veio essa pandemia, né? Que besteira que eu falei. Quanta gente morreu com isso. Mas o fato, querido, que nós acomodamos. Nós acomodamos como igreja. Quantas pessoas, por conta da pandemia, estão depressivas, quase loucas. E a igreja? Que outra injustiça? Eu quero pontuar duas só. Eu creio que se nós fôssemos aqui, eu quero que você fale com o Espírito Santo. Existem inúmeras injustiças, mas duas voltadas para a igreja. A segunda é no falar. E Tiago diz, em Tiago 3,2, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também o corpo. Às vezes nós falamos demais e fazemos de pouco. Então, amados, está na hora do povo de Deus pensar um pouco antes de falar. Nós falamos demais, querido. A hora que é para falar, a hora que você está no trabalho, cheio de ímpio na sua volta, que é o momento de falar, aí você não fala. Sabe, amados, eu me coloco junto com você. Somos injustos às vezes no falar. Queridos, eu lembro de um salmo que Davi diz: Senhor, coloque freio na minha boca, para que eu não fale coisas besteiras. Davi, ele implorava ao Senhor: Senhor, freia minha boca. E nós temos que fazer isso como povo de Deus. Jesus foi como ovelha muda para o matadouro, ele não
abriu a boca. Agora, quando ele era confrontado, aí ele falava com relação ao reino. Agora vem a política, queridos. Cuida que você fala, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fulano não presta. Querido, é problema dele. Você sabia que todos aqui têm o direito de ser candidatos? Todos têm. Se eu quiser ser candidato, eu posso, mas eu não quero. Aqui que fulano quer ser candidato. Deixa para lá. Deixa para lá. O povo de Deus tem falado coisas nas redes sociais que envergonham o Evangelho. O povo de Deus tem exposto a sua vida, fraquezas. Nós precisamos cuidar o que nós falamos. Fala muito da Bíblia. Fala muito do amor de Deus. Fala aquilo que o Senhor fez na tua vida. Fala da cruz. Fala do sangue dele derramado. Fala das coisas de Deus do reino. Política deixa para os políticos. Fofoca deixa para os fofoqueiros. Segundo, servimos um Deus amoroso, porém santo. Repete comigo: santo, 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 santo. Deus é amor, é amor. Oh, Deus é amor, é amor. Mas Ele é santo, querido. Aí vem uma listinha seleta. Uma listinha maravilhosa aqui. Sabe, nós olhamos para essa lista aqui e fala, puxa vida, mas Deus de uma certa forma Ele é duro. Não, Ele é amor, querido. Ele é amor. Amados, quem escreveu essa lista foi o apóstolo Paulo, 100% inspirado por Deus. E esse julgamento aqui, do que não vai herdar o reino do céu, ele não é meu, ele não é de pastor. Estou aqui para ensinar e pregar a palavra, ele é de Deus. E se em algum motivo, em algum momento que eu estiver lendo a lista e fazendo alguns comentários, você não é obrigado a acreditar, porque a Bíblia, ela está aqui. Eu creio na Bíblia como a palavra de Deus, inspirada, escrita por mais ou menos 40 homens, 1.600 anos para ser juntada, traduzida em quase todos os idiomas, o livro mais lido do mundo, é o único livro que não se perde. Os maiores escritores, eles escrevem o livro e segundo as pesquisas, eles não duram mais de 100 anos, se perde. A Bíblia não. Agora, eu não creio nisso, porque Deus é amor, não tem problema, você pode não acreditar, você está livre para isso, você que está me assistindo. Deus, Ele é um Deus tremendo, que Ele deixa a gente livre para crer ou não. Agora eu creio. Primeiro da lista, o imoral. Na revista e corrigida está dizendo devasso, né? Hoje tem uma cervejinha chama Devassa, né? E tem muitos crentes na igreja tomando uma imoral de vez em quando. E aqui está dizendo justamente do homem que se envolve com a prostituta, nessa linha de imoralidade. E nós estamos numa sociedade machista, onde o homem que tem vários casos, nossa, o cara não é fraco. O cara é fraco. Porque ele está numa lista aqui, filho, que o resultado vai ser difícil. A imoralidade, amados. A imoralidade está também para os solteiros. Solteiro fica aqui, fica ali, fica na igreja, fica lá, fica na igreja, daí fica ali. Isso é imoralidade, amados. Imoralidade.
não herdarão o reino dos céus os imorais. Precisa de arrependimento sincero, conversão legítima. Idólatras. Aqui o apóstolo Paulo dizia do culto a deuses pagãos, adorar imagens, e está claro em Êxodo 20, lá está assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça imagem de escultura. O que é uma imagem de escultura? Ou é gesso, ou é madeira, ou seja o que for. Sim, pastor, mas que imagem? Vamos ver aqui no texto. Nem semelhança alguma do que há em cima do céu. Né? Tem gente que adora a lua, outro adora. Aliás, as bruxas gostam muito de adorar a lua. Outro adora o sol, outro adora isso. Não, diz a Bíblia. E não faça nem embaixo na terra. Então não é para ter imagem de nada, de homem nenhum, de ser nenhum. É bíblico, está aqui. Deus é claro com isso. Nem nas águas, nem debaixo da terra, não adorem essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. É muito claro. Infelizmente, muitas pessoas adoram imagens, colocam ali o seu coração, a sua devoção. Você precisa abandonar isso, se por acaso você tem. Adúlteros. Na lei mosaica, os adúlteros eram apedrejados até a morte, eliminados do meio da congregação, querido. O adultério é muito sério. E adúltero está no meio de solteiro e no meio de casado, e às vezes dentro da igreja. Ah, eu sei que eu estou errado. Então para, querido. Isso é muito sério. É muito sério. A junção carnal é o casamento, amado. Na hora do ato da junção carnal, pimba, casou. Um dia lá na outra igreja, bem no começo do ministério, eu disse que lá no céu tem um painel bem grande, cheio de luzes. Para cada nome tem uma luz. Cada nome, cada ser humano tem uma luzinha lá. E quando o cara sai, ele acha uma companheira e pimba, a junção carnal acende a luz. O anjo que está lá no painel olhando, ele olha, fulano casou. Daqui a pouco pimba de novo, casou de novo? Aí depois pimba, acende outro, fala, meu Deus, o cara casou de novo. E as pessoas estão na igreja. A lista, ela é verdadeira, querido. Aí vem uma palavra que eu fiquei assim bem curioso, afeminado. Aí fui ver, não tem uma explicação concreta do que o apóstolo Paulo queria dizer para a sociedade da época. Mas fui buscar no grego. Afeminado no original do grego quer dizer malacos. Aí a tradução quer dizer macio, elegante nas vestes, com relação à vaidade demais. Mas uma palavra me chamou a atenção: delicado. Querido, homem tem que ser homem, querido. Mulher tem que ser mulher. Eu creio que a tradução é isso. Hoje tem homem que vai para o salão definir a sobrancelha. De vez em quando eu defino com a tesoura e corto errado. Que a minha vira uma taturana se eu não cortar, querido. Cada um olha para si, querido.
Sou contra ser caprichoso. Não, tem que ser, querido. Você é crente, você vai orar com as pessoas. Mas tem homem. Aí vem o que nem um pastor quer pregar hoje: homossexuais. Ninguém fala mais nisso. Olha a homofobia, pastor. Amados, nunca fui homofóbico. Aliás, trabalhei com gays a vida inteira, no trabalho, convivi na escola, tive professor na faculdade e era velho ainda. Eu nunca tive problema nenhum. Aliás, se você não acredita na Bíblia que Deus é amor, Deus não ama os gays, querido, Ele amou demais. 2000 anos atrás, naquela cruz, quando Ele morreu pelos pecados da humanidade. Maior amor que esse não existe. Eu não creio nisso. Não tem problema. Não tem problema. Quer ser homossexual, querido, até frequentando a igreja? Pode ser. Só que eu vou te dar uma notícia. O apóstolo Paulo escreveu aqui que não vai herdar o reino dos céus. Então eu preciso lutar com isso. Tem problema nessa área, querido? É o mesmo problema daquele que olha pornografia, aquele que mente, aquele que rouba. Tem que lutar com isso. Tem que ter arrependimento sincero. Lutar é tomar a cruz todo dia. Tome tua cruz e me siga. Quando Jesus diz isso, é isso, querido. A cruz é um instrumento de morte. Você tem que matar isso. Quer ser homossexual e continuar na igreja? Não, pastor, eu não quero abandonar o homossexualismo, eu quero continuar na igreja. Nós vamos te amar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Nós não fazemos acepção de pessoas. Nós não somos homofóbicos, não somos preconceituosos. A igreja não é assim. O fato é que a verdade diz que os homossexuais, seja homem ou mulher, não herdarão o reino dos céus. Agora, Deus está dando uma chance para cada um de nós, cada um com a sua dificuldade. Você tem uma chance, querido. Mas pastor, eu não acredito na Bíblia. Amém, amado, você tem todo o direito de não acreditar na Bíblia. Ladrões, literalmente se apossar daquilo que não é meu. Aconteceu um caso engraçado comigo, que eu fui fazer um serviço no meu carro. Vou evitar falar o que, para evitar, né? E aí, faltou uma pecinha lá, e o rapaz disse para mim: fica tranquilo, pastor, a hora que chegar um carro igual ao do senhor aqui, eu tiro do carro para pôr do senhor. Eu falei: assim eu não quero, querido. Aí ele... Pensei, então ele tirou do meu e pôs no do outro. O que é meu, o que não é meu, não é meu. É simples assim. Não tem meio termo. Aí tem gente dentro da igreja que às vezes pega o que não é seu. Ele precisa ser alertado, queridos, que tem uma lista seleta. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Avarento, pessoa obcecada em adquirir dinheiro, sovina. Tem gente que não come para não gastar, querido. Meu Deus! Tem gente que não consegue gastar o dinheiro, começa a juntar dinheiro. Não faça isso. Um avarento também é alguém que não consegue ser abençoador. Não consegue.
Faz alguma campanhazinha na igreja para abençoar alguém ou fazer alguma coisa. Ali não sai nada, tem cascavel no bolso. Avareza. Eu conheci um empresário na cidade que ficou rico, amados, e ele ia para a lanchonete. Sabe por isso que eu não fiquei rico? Ele comprava uma coquinha pequena e um x-salada, e repartia com a esposa. X-salada no meio. Você já viu que eu nunca fiz isso, né? Sabe, eu creio assim que a gente tem objetivos, às vezes a gente traça planos na vida da gente, mas passar necessidade, amado. Nós vimos na palavra do Eric, né? Que Deus vai suprir, amados. Que Deus é esse que eu sirvo. É fácil dizimar em cima de senhão, em cima de quinhentão. Agora pega uma grana boa na mão. Que dó daquele dinheiro, né? Eu conheço gente que dizima dinheiro alto, querido, alto. 10 mil, 12 mil, 30 mil. Bêbados. Amado, não é só quando você está bêbado, mas quem tem o vício do álcool, ou frequentemente fica bêbado, ou bebe, está na lista aqui. Roubador. E roubador eu acho interessante, porque o roubador ele leva vantagem em tudo. Eu quero vender meu carro, amado, e meu carro já está para lá de Bagdá. Aí eu faço uma gariba, passo um pretinho no painel e no pneu, e diz: ó, meu carro tá. É negócio, pastor, negócio é negócio. Comprou porque quis. Não, querido, você é um roubador. O crente ele precisa ser justo, pesos e medidas justos. A pessoa for lá na tua casa bater palma, quer carpir o teu quintal, serviço vale 50, não, eu dou 10. Não, querido, isso é roubar dos outros. Roubadores não herdarão o reino dos céus. Não posso fazer isso. Amém? Aqui ninguém faz parte dessa lista, né? Ninguém. Em nome de Jesus, querido. Eu sei, amados, que todos nós já temos uma caminhada de fé, querido. Mas nós precisamos olhar para isso. Às vezes, em algum vacilo, nós acabamos cometendo injustiça. Terceiro, preciso buscar a santidade. Versículo 11. Alguns de vocês já foram assim, eram assim, mas vocês foram lavados, santificados, justificados, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, alguns de vocês eram assim, lavados. Em Atos 22:16 diz assim: e agora, o que estão esperando? Levantem-se e recebam o batismo e lavem os seus pecados invocando o nome dele. Queridos, o nosso batismo, descer das águas, ele está simbolizando essa lavagem dos pecados, além do testemunho público diante da igreja. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, querido. Isso não pode existir mais na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Fomos justificados, 1 Coríntios 1:2, mediante a fé em Cristo. Romanos 5:1-2, somos chamados para ser santos e fomos justificados. Quando entrego a vida a Cristo, sou lavado, santificado e justificado. Não consigo mais viver sem a igreja, sem as coisas de Deus. Isso aqui não é um hobby, querido. A igreja não é um hobby onde eu venho passar meu tempo. A igreja é séria. A minha caminhada de fé precisa ser séria. Eu preciso pela fé crer que eu fui lavado, eu sou nova criatura. Aleluia. O sangue de Cristo e a lavagem da purificação pode tirar toda a culpa,
Nossa justificação se deve ao sofrimento e aos méritos de Cristo na cruz, querido. E nossa santificação devemos à obra do Espírito Santo, mas ambas andam juntas. Eu preciso buscar santificação, querido. Todos esses passos nós fizemos. Quarto ponto. É fugindo da imoralidade que eu busco santidade. Querido, sou da opinião que nós precisamos fazer igual José com a mulher de Potifar, querido. Fugir da tentação, fugir do pecado. Não tem como. Amados, quando eu parei de beber, querido, eu parei de jogar futebol, era algo que eu amava. Mas lá no futebol estava a tentação, lá estava a bebida, e eu simplesmente me afastei, querido. Muitas pessoas na cidade: ô Heitor, cadê você? Agora sabe que você foi na igreja. Queridos, até fortalecer, nós precisamos fugir desse lugar. Quantas pessoas caem de novo, amado, por conta, né? Hoje de manhã eu até lembrava do seu Sebastião, o pai do Luciano, ele frequenta a aula, ele tem um princípio que é evitar o primeiro gole. Imagina um alcoólatra em recuperação, ele fala: quer ver que eu estou bem? Ele vai lá no bar, manda abrir uma cerveja na frente dele, falou: vou torear o diabo de frente agora, enche o copo aí, ele vai ficar olhando para aquilo ali. Não, amado, ele vai cair. Quanto crente pisa em lugar imoral ainda? Quanto crente é tentado nos olhos, é tentado com os vícios pelo lugar que anda. Fuja da imoralidade, querido, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz isso para a igreja, amado, porque ele é confrontado. Olha o versículo 12, lá eles disseram, chegaram para Paulo: mas quer dizer que agora eu não posso tomar um golinho de vinho, de cerveja? E Paulo diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a maneira de fazer isso foi a maneira que eu fiz, querido, é fugir disso. Se afasta, evita. Tem aquela casa dos parentes onde é uma festa. Você está em recuperação, querido, evita um pouco. Fortalecido, você vai ganhar todos para Jesus, amado. Fuja da imoralidade, fuja da tentação. Cuide aonde você anda, amado. Que tem de crente caindo novamente, que tem de crente voltando, que tem de crente entrando para a lista. E para encerrar, ceia é dia de entregar o fardo, amados. Primeiro, nós ceiamos porque é uma ordenança do Senhor, fazer isso em minha memória até que eu volte. Segundo, porque temos a oportunidade de lembrar que na cruz Jesus levou tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. Olha para a sua vida essa noite, cara. Sabe, Deus falou muito ao meu coração, querido. Estou compartilhando esse texto, amado, porque eu também sou confrontado. Quero ser um homem melhor, quero ser um esposo melhor, quero ser um pastor melhor, quero ser um discípulo do Senhor melhor. Quero focar os céus, querido. Nós temos um ônibus para encher de pessoas, querido. Deus nos deu um lugar, queridos, enorme. Você já olhou para tudo que nós temos aqui? Qual é o propósito disso tudo? Fecha teus olhos no teu lugar. Como eu disse, querido, seria muito bom fazer uma pregação bem motivacional. Mas hoje é dia de analisar a consciência. Hoje é dia de olhar para dentro de você mesmo.
Como está a sua vida? Não uma vida somente da igreja. Eu faço parte da igreja. Eu sou convertido há tanto tempo. Eu sou crente. Eu sou discípulo, sou evangélico. Não, como é que está a sua vida de fé? Como é que está a sua caminhada de fé? Se o Senhor voltasse hoje, querido, faz uma análise, você aí, você ficaria? Você subiria aos céus? Sabe, queridos, eu creio numa retomada de crescimento. Eu creio que muitas pessoas, querido, essa pandemia ela está acabando, ela está perdendo forças e muitas pessoas virão. Mas que igreja elas vão encontrar? Que tipo de crente eles vão encontrar na igreja? Eu creio numa igreja santa, querido. Eu creio numa igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus. Os irmãos vão passar no seu lugar aí. Não saia do lugar. Eles vão estar de luva por conta de orientação da saúde. Estenda a sua mão, eles vão pôr o pão e o cálice na sua mão. Eu quero que você continue nesse espírito. Pode ficar de pé, querido. Analise a sua vida. Pegue o pão, pegue o cálice, espera que nós vamos cear todos juntos. Eu creio que Deus falou com você essa noite. Talvez essa noite é noite de conversão, querido. Talvez essa noite é noite de firmar compromisso com o Senhor. Mas primeiro fale com Ele no seu lugar. Fale com Ele. Abra o seu coração. Não se disperse. Agora é um tempo seu com Deus. Não se disperse, igreja. Fale com Deus no seu lugar. Estamos começando o mês de setembro com a oportunidade de colocar o nosso fardo diante do Senhor, de retomar o trilho, de viver o sobrenatural. Pai, eu quero ter experiências sobrenaturais, mas para isso eu preciso buscar santidade, o perdão do Senhor sobre a minha vida. A igreja de Corinto se orgulhava de muitas coisas, e de fato era uma igreja muito forte, mas ainda existiam irmãos perdidos, a fonte é uma igreja forte, querido.
É uma igreja que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Mas nessa noite, que rica oportunidade nós temos. Que rica oportunidade. Fale com Deus aí no seu lugar. Abra seu coração. A palavra de Deus foi liberada sobre nós. Todos pegaram? Não vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, da tua glória completar. Não vem meu coração. Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Faço isso em memória de mim. Pode comer do pão, querido. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Pode beber. Feche teus olhos. Pai, nós estamos ministrados pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, que a cada culto, que a cada encontro, nós temos entendido a nossa posição no reino, temos colocado o nosso coração, temos consertado nossas vidas. Se essa noite não foi diferente, nós cremos que a tua palavra se tornou bons solos, como ministro consagrado da fonte verde. Quero declarar perdão de pecados da tua igreja, conforme o coração, conforme a consciência de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos olhar essa listinha de tempos em tempos. Vamos observar a nossa vida todos os dias. O privilégio que nós temos, né, amados? Poder consertar tanto a vida, a esperança. A esperança. Em nome de Jesus. Vamos encerrar aqui. Tem uns corinhos, né? Nosso gaiteiro só não está hoje, né? Vamos cantar os corinhos e aí vamos estar encerrando em nome de Jesus. Não saber, não saber, não saber todo o ações do mundo onde habita Deus, e também o poder e a glória.
Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Esse é um povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Esse é um povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. E vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. E vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Como é gostoso sentir o gosto com esse povo que vai morar no céu. Como é gostoso sentir o gosto com esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Senhor. Querido, você tinha que estar virando cambota de empolgado. Aleluia, nós vamos morar no céu. Amém? Mas não pode estar na lista. Glória a Deus. Oi? Joel. Queridos, vamos fazer um tempo de oração agora. Recebi de uma palavra da Josi, que Joelma, ela frequenta a célula da Josi, está desenganada pelos médicos em Campo Grande. Então vamos estender nossas mãos em direção de Campo Grande, né? E vamos levantar um clamor e orar pela vida dela e crer no milagre, crer que Deus possa visitá-la agora, né? E essa enfermidade caia por terra. Pai, nós como igreja sua, Deus, nós queremos aqui, Pai, entrar em concordância, cada um de nós, e clamar nessa noite pela vida da Joelma, Deus. Visita ela agora naquele leito. Os médicos daqui disseram que não tem mais jeito, mas Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que dá o veredito final. Tu és aquele que bate o martelo, Senhor. E nós pedimos, nós clamamos, nós imploramos sobre a vida dela. Coloque a sua mão e que essa enfermidade, ela seja para que o Seu nome seja glorificado naquele lugar. Traga vida, traga saúde, é uma jovem ainda. E nós clamamos sobre a vida dela agora, Pai. Alcance ela até ali, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos encerrar ainda com a oração. A Paula vai estar orando e aí que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio. Pai, nós Te damos graças, Senhor, por esta palavra desta noite. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos alertado, porque o Senhor tem nos dado direção, porque o Senhor tem nos guardado, Pai. O Senhor tem falado conosco em cada coração, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, guardar essa palavra, que nós possamos, ó Deus, falar mais, Senhor, sobre essa palavra nas nossas células, nas nossas casas, nos nossos dias. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, guarda, Senhor, o lar de cada um, essas famílias que aqui estão, ó Deus, guarda a família, guarda, Senhor,
cada criança, guarda, Jesus, que eles vão fazer no decorrer dessa semana, Pai. Que cada plano, Senhor, seja, Senhor, conforme a tua vontade na vida desse povo, Senhor. Dê sabedoria, dê direção, que a tua palavra, Pai, venha ser guardada no nosso coração, ó Deus, para que nós fazemos segundo a sua vontade, Pai, e não a nossa, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vai na paz, querido.